Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de Geografia e hoje nós vamos revisar os recursos hídricos, tá? Então pegue aí o seu livro, tá bom? E vamos revisar novamente aí na unidade 4, Terra, Relevo, Água e Vegetação, capítulo 2, Recursos hídricos e Biomas. Vamos passar aqui o nosso slide e vamos dar uma olhadinha sobre a distribuição da água no mundo, né? Que vocês podem observar aí, nós temos aí 69,8% de distribuição dessa água. Ela está onde? Nas calotas polares. Isso sim, ó, 97,5% nós temos água oceânica, que é o água salgada, que são importantes por terem aí uma diversidade de elementos que são os transportes, né, que nós utilizamos muito por essa água aí oceânica, que é mais conhecida como água salgada. E temos só 2,5% dessa água continental, que chamamos aí de água doce. Também muito, né, importante para nós, seres vivos, como é o nosso caso. Certo? Então, se por exemplo, se nós transformássemos em 100%, digamos aí que 69,8%, né, estão aí nas calotas polares e 29% são as águas subterrâneas, né, que são lençóis freáticos, né, aquíferos, e 0,63% estão aí nos rios e lagos, que é onde temos aí um custo baixo para o acesso à água doce, que se encontra na superfície, que podemos aí canalizar e ter acesso sem problema nenhum, né? Então, a nossa preocupação, né, nessa aula de hoje é principalmente ao recurso hídrico, né? Aos recursos hídricos, que é a parcela da água que temos no nosso planeta. Então, dividimos essas águas, podemos dizer, né, em dois grupos, né, que a maior parte é a oceânica, que é a água salgada, que conhecemos, e também a continental, que é a água doce. Tá? Sabemos que no Nordeste, né, em uma região chamada Sertão, as pessoas têm muita dificuldade aí de conseguir essa água, né? Então, algumas pessoas, elas cavam poços para aí obterem água. E, às vezes, também existem lá no Sertão, né, umas águas aí chamadas de água saloba, tá bom? E aqui nós temos o ciclo hidrológico. Vocês podem observar aí, que também temos no livro de vocês, que a água ela está em constante movimento na natureza, né? Elas podem ser continentais ou oceânicas, que eu falei para vocês. E daí nós temos a presença do Sol, né? O que o Sol se trata aí de fazer? Olha só, qual a importância aí do Sol, né? Ele provoca um processo aí de evaporação, né? A água evapora e fica novamente na atmosfera. Então, o Sol, ele exerce esse papel fundamental para que haja aí essa evaporação. Só que a água, ela evaporou por quê? Por que a água evapora? Porque a água evapora por conta que ela aumentou a temperatura. E ela só aumentou essa temperatura, quem foi o responsável sobre isso? O Sol, isso mesmo. Então, o Sol tem aí esse papel fundamental para fazer com que essa temperatura aumente, tá certo? E quando ela chega nas camadas mais frias, observando aqui, também temos no livro de vocês, quando chega nessas camadas mais frias, ela tem um processo de condensação. E daí vamos ter a presença da chuva, que é o que? A precipitação, né? De várias formas, tá? Então, temos o escoamento superficial, aqui, ó. Nós temos aqui o escoamento superficial, tá? E a infiltração nas águas subterrâneas, olha só, acompanhe aí também no livro de vocês, a infiltração das águas subterrâneas, tá certo? E nós temos também a água, né, os estados físicos da água, nós podemos classificá-los como a vaporização, solidificação e fusão, que são esses elementos aí, olha só. Nós temos a vaporização, é a mudança do líquido para o gasoso.
Esse fenômeno pode acontecer de 3 maneiras. A evaporação é um processo lento e gradual observado na natureza. A solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido. E a fusão, que é a transformação de sólido para o líquido. Agora nós vamos dar uma olhadinha aí nos elementos de um rio. Olha só, temos uma imagem aí, nada que podemos chamar de bacia hidrográfica, né? E esses rios, eles vão ser formados por uma série muito grande de diversos elementos. Se você puder observar aí no livro de vocês, né? Nessas regiões aí mais elevadas, nós podemos ver, temos aí a nascente, né? Quando ocorre esse aumento da temperatura, aqui nós vemos que esse gelo, ele derrete e pode aí vir a surgir a nascente aí de um rio, né? E temos aí a margem direita, a margem esquerda, a cachoeira. Observe aí no livro de vocês essa imagem, tá? Que vai ser aí, né, transformado esse rio a partir desse degelo, né? Formado a partir desse degelo, também de neve, pode ser alimentado pela água também da chuva, tá? Esse rio, tanto desse degelo, como também esse rio pode ser aí alimentado através da água da chuva, tá certo? Então, nós podemos ver aqui que, em função das características do relevo, os rios podem ser classificados em planaltos ou planícies. Os rios de planície, devido ao fato de não apresentarem desníveis, são bastante utilizados para navegação. Já os rios de planalto, devido aos desníveis apresentados, são mais propícios para a construção de hidrelétricas. Então, observem aí a diferença. Rio de planície não apresenta desníveis, também bastante utilizado para navegação. Rios de planalto apresentam, sim, desníveis, né, isso, e são propícios somente para a construção de hidrelétrica, tá? Então, vamos passar aqui. Mais uma vez, né, nós temos aí as questões ambientais, né, isso que na primeira imagem nós temos aí uma região rural contaminada aí de ferro dissolvido, tá? Observem aqui na imagem de vocês. E na segunda nós temos a contaminação e a poluição de um rio, tá? Observem aí, vocês também têm no mapa de vocês essas duas questões aí ambientais, né? Essas duas formas aí de, podemos dizer, dessas questões que afetam aí a nossa natureza, né? O nosso relevo, tá certo? E essa contaminação e a poluição hídrica são decorrentes da falta de saneamento básico, do lançamento de esgotos domésticos e detritos industriais nas áreas urbanas, ok? E vamos observar a próxima imagem, falando aí sobre o acesso à água, principalmente a potável. Também se configura como um dos problemas. O acesso à água potável e ao saneamento básico é direito de todo ser humano, independente do país em que reside. Mas, segundo diversos relatórios, há milhões de pessoas que não sabem o que é ter acesso à água em suas residências. Essa situação está relacionada à ineficiência de gerenciamento a conflitos que disputam os recursos hídricos, entre outros motivos. Observe a imagem ao lado. Então, vocês estão vendo aí essa imagem ao lado, é a falta de água potável, né? A realidade aí para milhões de pessoas, tá? Não é só um país. O Brasil, ele é considerado aí no mapa, nessa distribuição da água, ele tem uma taxa muito alta, uma taxa muito alta de distribuição de água potável, mas sabemos aí que é de forma irregular, chega de forma irregular. Não é que a sua distribuição de água potável seja muito alta, que cheguem aí a todas as pessoas, né? Mas chega aí de forma irregular e existem aí mais ou menos 31 milhões de pessoas aí, brasileiros, que não têm esse acesso à água potável, tá? Então, observando esse mapa, nós podemos perceber, né, que a divisão está de forma irregular no nosso planeta e existem aí muitas pessoas com a necessidade aí de terem água tratada. E nós terminamos por aqui.
Espero que todos vocês tenham gostado dessa revisão, né? É sempre bom rever e até a próxima aula. Um abraço para vocês. Tchau!